Opa, aqui é o Lucas, então seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Tesouro Prefixado 2029. Vale a pena investir nele? Não vale a pena? O que será que é? Vou mencionar para vocês aqui os pontos que eu acho vantajoso, né, para se investir em Tesouro Prefixado 2029, as desvantagens, tá? E aí para colocar numa balança para ver. Vale a pena para mim? Não vale a pena para mim? Enfim, tá? E antes disso, peço para você a moedinha de troca, que é o que? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo ou sobre investimentos, você pode vir aqui embaixo escrever suas dúvidas que eu estou lendo e respondendo todos vocês. Então, bora até o computador, onde vamos aqui falar sobre o Tesouro Prefixado 2029, né? Se ele vale a pena ou não. Então, vou vir aqui para cima, colocar em prefixado, para ficar mais visível ele aqui. E aí nós temos os seguintes passos, né? Hoje o Tesouro Prefixado 2029, então, ele está sendo ofertado a uma taxa de 13,20. E o 2025, que é um tempo mais curto, sendo ofertado a 13,34. Por que dessa diferença? Por conta que aqui nós temos uma probabilidade de ainda termos uma taxa Selic mais elevada, então aqui paga mais, e aqui no longo prazo, que no caso aqui seria, estamos quase 2023, então seria para 6 anos, a probabilidade é que vamos ter, né, os próximos anos uma taxa Selic ainda alta, mas depois ela pode ser que seja reduzida, por isso é que aqui é um valor mais reduzido. Como é que funciona basicamente o Tesouro Prefixado 2029 primeiramente? O seu vencimento é lógico no início de 2029, então caso você opte em investir nele, é interessante levar até o vencimento. Para quê? Para ter todo o seu investimento inicial e toda a rentabilidade durante aquele período certinha lá no vencimento, além de no vencimento pagar a menor alíquota de imposto, que é 15%, lá no final apenas, tá? Então isso é bem interessante. O valor mínimo ele é 33,15, né? Para você investir aí mensalmente, caso deseje, ou semanalmente, enfim, fica a critério de cada um. Então o valor inicial dele para se investir é um valor baixo, tá? Então ele tem um tempo interessante, 6 anos, tem um mínimo inicial baixo, 33,15 é bem baixo para você entrar, né? Então facilita para você fazer investimentos. A taxa de 13,20, olhando aí para o cenário de 6 anos, pode para alguns parecer uma taxa ruim, para alguns é uma taxa boa, né? Ao meu ver, para 6 anos é uma taxa interessante, porém nós temos que ter um detalhe que é o seguinte, tá? Nesse momento nós estamos com a taxa Selic em 13,75%. Isso quer dizer que com essa taxa Selic, que nós estamos a 13,75, já está, se não me engano, 3 ou 4 reuniões do cupom que se manteve nessa taxa. Então, nós temos um ponto que é, ainda nesse momento, não foi aprovado a questão da PEC, tá? Não sei se ela vai ser aprovada ou não, no Senado passou, está na Câmara dos Deputados agora. E na Câmara dos Deputados, se ela for aprovada, a PEC sendo aprovada, ela, digamos, fura o teto de gastos, ou seja, gera um risco fiscal para o país. Por que risco fiscal, Lucas? Por quê? Porque nós vínhamos de teto fiscais, ou seja, você só podia gastar o que arrecada. E quando se tem um furo no teto, né, isso quer dizer que, além de você gastar o que arrecada, você vai ter mais 170, 180, 200, 120, não sei qual valor é, porque a cada momento eles mudam, acima do teto. Consequentemente, se vai ser acima do teto, quer dizer que aquele valor está sendo gasto acima da arrecadação, que consequentemente se gera dívida. Então vai gerar uma quantidade de dívida maior para o país. Essa quantidade de dívidas maiores geradas para o país acaba gerando o quê? Maior inflação. E essa maior inflação também acarreta no risco fiscal. E esse risco fiscal, os investidores estrangeiros, principalmente, vão olhar, o risco Brasil, que eles chamam assim, né? O risco Brasil agora está mais elevado, porque estão com risco fiscal lá, estão querendo gastar adoidado, digamos assim, estão querendo gastar muito, consequentemente vai ter inflação lá no Brasil. E isso vai impactar num preço maior do dólar, que consequentemente aumenta aí combustíveis, frete, alimentos, entre outras coisas. Então, economicamente é ruim, tá?
E aí, com isso, sabendo disso, né, no caso, se for aprovada a PEC, logicamente, nós temos que a taxa Selic deverá continuar elevada ainda por conta disso. Então, se a PEC for aprovada, a tendência é que a taxa Selic continue elevada nesse patamar de hoje, aí para mais 3 ou 6 meses, pelo menos, para depois analisar como é que está a inflação. Se a inflação estiver subindo, indo para patamares de 10% de novo, poderemos ter uma taxa Selic indo buscar 15% daí. E isso vai o quê? Impactar na rentabilidade ofertada aí dos investimentos da renda fixa do Tesouro Direto. Então nós temos que analisar esses cenários. Essa taxa dos 13,20 que está aqui ofertada é uma taxa boa? Claro que é boa. 13,20 não é ruim não, tá? Porém, se nós, como eu falei, se nós tivermos aí nos próximos anos talvez uma inflação mais elevada, com taxa Selic mais elevada, a taxa Selic talvez possa ir, por exemplo, lá na faixa de 2015, 2016, se não me engano a Selic era 15 alguma coisa, 16 alguma coisa. Então nós poderíamos talvez buscar aquele patamar de taxa Selic. E aí esses 13,20, comparando com a taxa Selic possível de 15, seria ruim, certo? Então por isso tem que botar na balança. Claro, é um investimento pré-fixado que vai render exatamente aquele valor todos os anos. É assim que funciona um pré-fixado. É interessante essa taxa do Tesouro Pré-fixado 2029. Dá para investir valores pequenos nele, então também é interessante por conta desses pontos. Então, ao meu ver, vale a pena investir no Tesouro Pré-fixado 2029? Sim, vale a pena, desde que você tenha a ciência que dentro desses 6 anos vai render muito bem, tá? Entretanto, terá momentos, durante esses 6 anos, terá momentos que a taxa Selic poderá estar num valor um pouco maior do que está nesse momento, que é os 13,75, que você vai estar com um rendimento um pouco inferior. Entretanto, quando a taxa Selic estiver abaixo de 13, por exemplo, esse seu investimento vai estar rendendo mais do que a taxa Selic, ou que seja, se torna atrativo também, né? Então, tem que ser colocado na balança aí para essa tomada de decisão, certo? Eu vejo como um investimento sim interessante, tá? Principalmente aí se você for investir R$50, R$100, R$150 ou R$200, que é um valor de investimento mais baixo, que você não vai encontrar muitas oportunidades de renda fixa, né, com esse valor menor, ele se torna bem interessante ali no caso. E por exemplo, Lucas, tu comentou que a inflação pode ser que fique mais alta, então o Tesouro IPCA mais 2026 ou um outro pode ser interessante também? Sim, pode ser interessante também, porque se a inflação estiver realmente mais alta, e isso tudo indica que poderá acontecer, lá no Tesouro IPCA então vai acabar entregando uma rentabilidade melhor que o Tesouro Pré-fixado, beleza? Então essa questão, calma aí, você quer aprender sobre educação financeira e investimentos, confira o primeiro link da descrição, ok? Então essa questão, vale a pena ou não vale a pena investir no Tesouro Pré-fixado 2029? Como mencionei, valores baixos é interessante, se você for levar até o vencimento é interessante, a taxa é boa, terá momentos que estará rendendo um pouquinho menos que a taxa Selic, tudo bem, porém vai ter momentos que vai estar rendendo mais, então é um investimento sim interessante para você analisar e verificar. Você não precisa colocar todo o seu investimento dentro dele, você pode colocar uma parte do que você investe nele para aproveitar essa parte do pré-fixado, beleza? Então peço para você vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Lembrando que aprender mais sobre educação financeira e investimentos, confira o primeiro link da descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.